Olá, amigos do canal Videira Espírita, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Théo Marieta e estamos aqui mais uma vez neste encontro que fazemos semanalmente para dar continuidade ao estudo da obra Paulo e Estevão, ditado a nós pelo Espírito Emmanuel, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier. E para que possamos ter a ambiência adequada ao estudo, serenar nossos pensamentos, não é? Vamos ler também uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, trazido a nós também por Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. A mensagem de 8 é a número 8, intitulada Jesus Veio. Emmanuel destacou palavras de Paulo na sua carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 7, que diz assim: Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Vamos ver o que Emmanuel tem a nos dizer sobre as palavras de Paulo. Muitos discípulos falam de extremas dificuldades por estabelecer boas obras nos serviços de confraternização evangélica, alegando o estado infeliz de ignorância em que se compraz imensa percentagem de criaturas da terra. Entretanto, tais reclamações não são justas. Para executar sua divina missão de amor, Jesus não contou com a colaboração imediata de espíritos aperfeiçoados e compreensivos, e sim, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Não podíamos ir ter com o Salvador em sua posição sublime. Todavia, o Mestre veio até nós, apagando temporariamente a sua auréola de luz, de maneira a beneficiar-nos sem traços de sensacionalismo. O exemplo de Jesus, nesse particular, representa lição demasiado profunda. Ninguém alegue conquistas intelectuais ou sentimentais como razão para desentendimento com os irmãos da terra. Homem algum dos que passaram pelo orbe alcançou as culminâncias do Cristo. No entanto, vemo-lo à mesa dos pecadores, dirigindo-se fraternalmente a meretrizes, ministrando seu derradeiro testemunho entre ladrões. Se teu próximo não pode alçar-se ao plano espiritual em que te encontras, podes ir ao encontro dele, para o bom serviço da fraternidade e da iluminação, sem aparatos que lhe ofendam a inferioridade. Recorda a demonstração do Mestre Divino. Para vir a nós, aniquilou a si próprio, ingressando no mundo como filho sem berço e ausentando-se do trabalho glorioso como servo crucificado. Vamos orar? Amado Mestre Jesus, estamos aqui mais uma vez, Mestre amado, para estudarmos a obra Paulo e Estevão. E nós buscamos compreender cada página, buscamos aprender as lições trazidas por Estevão e por Paulo, as lições trazidas pela posição de cada um na história, aprender com a personalidade de cada um, os resultados obtidos, a convivência entre eles. Com certeza, muitas lições tiraremos do estudo de hoje, Senhor. E pedimos que a tua luz
ilumine os nossos lares, ou onde quer que estejamos, neste momento de estudo. Que possamos, com a tua presença, adquirir a paz necessária para olhar as questões na sua totalidade. E pedimos ainda a ajuda do nosso constante companheiro, nosso anjo guardião, para que nos ilumine e nos inspire a compreensão das lições de hoje. Agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui. Que assim seja, graças a Deus. Então, vamos dar continuidade ao estudo, fazendo aquele breve retrocesso para nos situarmos na lição que tivemos, com as páginas que lemos no encontro da semana passada. Então, no estudo anterior, nós vimos o final, né, terminamos de acompanhar o encontro de Saulo e Abigail, um momento em que eles se declaravam, um momento belíssimo de mútuas juras de amor, né? Mútuas juras de amor entre eles. Depois, então, Abigail deixou claro que para que pudesse se unir em matrimônio com Saulo, para ela seria muito importante que fosse reencontrado Gesiel, seu irmão, para ouvir-lhe a aprovação, né, da união. E ao que Saulo prometeu agilizar a busca, né? E terminou assim o 4º capítulo. E demos início ao 5º, encontrando Saulo e Sadoc. E o 5º, deixa eu só ver aqui o título do 5º capítulo, que eu não anotei, eu não lembro. Vamos ver aqui, a pregação de Estevão. Assim mesmo. Então, demos início a esse 5º capítulo, a pregação de Estevão, encontrando Saulo e o seu amigo Sadoc indo à congregação humilde de Jerusalém para ouvir a pregação de Estevão. Então, neste momento, estava lá, ele foi com este intuito, para assistir, né, porque já estava ouvindo muitas vezes o nome de Estevão. Então, lá estavam presentes Tiago, Pedro e João, e Estevão trouxe muitas citações que mostravam o quanto ele conhecia a Escritura, né? O quanto ele conhecia os textos sagrados, e o que deixou Saulo bem impressionado, né? E se sentiu surpreendido. Para ele foi realmente uma surpresa perceber que ele tinha tanto conhecimento, porque Estevão fez citações assim que mostravam que ele é grande conhecedor mesmo, né? E Saulo ali, como grande conhecedor também, compreendeu muito bem, né, de que Estevão falava. Mas isso também trouxe a ele, que como ele trazia a diferenças, né, entre a lei e o evangelho, isso trouxe a ele a questão do perigo que aquilo estava trazendo ao judaísmo. E apesar de ter achado o sermão de uma rara beleza, né, de misteriosa beleza até, viu que tinha que eliminar aquela questão, aquela confusão, porque ela se instalaria e isso traria prejuízos na relação do povo judaico com Moisés. Pois a lei era única, uma e única. Isso ele cita mais de uma vez, que a lei era uma e única. E ele concluiu, então, no andar do sermão, de que eles eram subversivos, né? Isso era perigoso mesmo. E teve um momento, então, que Saulo interrompeu o sermão
quase colérico. Ele ficava muito furioso, ele estava muito zangado mesmo, questionando quem teria sido aquele Cristo. O Cristo, que afinal era um simples carpinteiro. Né? E Estevão respondeu com admirável presença de espírito e deixou o doutor da lei desconcertado. Em momento algum, durante o sermão, Saulo se deixou intimidar pela presença do doutor da lei. E daí nós encerramos o estudo em meio a essa insistência de Saulo em clamar que haveria de vingar a lei de Moisés. Diante de um Saulo tranquilo e afirmando-se que o Sinédrio, não teria poderes para fazer com que ele renunciasse ao amor de Jesus. Então nós paramos aqui. No último parágrafo da página 87, para quem tem essa edição do romance. Começando, então, bem lá no alto da página, primeiro parágrafo da página 88. Então, vamos dar continuidade ao que se passava na igreja. Alguns protestos isolados começaram a ser ouvidos. Fariseus irritados vociferavam insolências e remoques. A massa agitava-se, prevendo atrito iminente. Porém, antes que Estevão caminhasse 10 passos para o interior junto dos companheiros, e antes que Saulo o alcançasse com outras objeções pessoais e diretas, né? Então, aqui nesse momento, tinha terminado o sermão e ele já estava se retirando. Então, nesse momento que ele estava se retirando, uma velhinha maltrapilha apresentou-lhe uma jovem pobremente vestida e exclamou, cheia de confiança: Senhor, sei que continuais a bondade e os feitos do profeta de Nazaré, que um dia me salvou da morte, apesar dos meus pecados e fraquezas. Atendei-me também por piedade. Minha filha emudeceu há mais de um ano. Trouxe-a de Dalmanuta até aqui, vencendo enormes dificuldades, confiada na vossa assistência fraternal. O pregador refletiu, antes de tudo, no perigo de qualquer capricho pessoal de sua parte, e, desejoso de atender a suplicante, contemplou a doente com sincera simpatia e murmurou. Isso, lembrem, diante dos olhos atentos de Saulo de Tarso. De nós nada temos, mas é justo esperar do Cristo as dádivas que nos sejam necessárias. Ele, que é justo e generoso, não te esquecerá na distribuição santificada da sua misericórdia. E como, atuado por força estranha, acrescentava: hás de falar para louvor do bom mestre. Então, viu-se um fato singular que impressionou de súbito a numerosa assembleia. Com um raio de infinita alegria nos olhos, a enferma falou: louvarei ao Cristo de toda a minha alma, eternamente. Ela e a genitora, tomadas de forte comoção, caíram ali mesmo de joelhos e beijaram-lhe as mãos. Estevão, entretanto, tinha agora os olhos mareados de pranto, profundamente sensibilizado. Era o primeiro a comover-se e admirar a proteção recebida, e não tinha outro meio que não o das lágrimas sinceras para traduzir a intensidade do seu reconhecimento. Os fariseus, que se aproximavam no intuito de comprometer a paz do recinto humilde, recuaram estupefatos. Os pobres e os aflitos, como se houvessem recebido um reforço do céu para o êxito da crença pura,
encheram a sala de exclamações de sublime esperança. Saulo observava a cena sem poder dissimular a própria ira. Se possível, desejaria esfrangalhar, né? Deixar em frangalhos, né? Esfrangalhar, esfarrapar Estevão em suas mãos. Ele estava possesso, possesso. No entanto, apesar do temperamento impulsivo, chegou à conclusão de que um ato agressivo levaria os amigos presentes a um conflito de sérias proporções. Refletiu igualmente que nem todos os adeptos do caminho estavam como o pregador, serenos, né? Em condições de circunscrever, né, de limitar a luta ao plano das lições de ordem espiritual e, de certa maneira, não recusariam a luta física. De relance, notou que alguns estavam armados, que os anciães traziam fortes cajados de arrimo, né, de apoio, e os aleijados exibiam rijas muletas. Então, no olhar de Saulo, aquilo tudo numa confusão, um embate físico ali, aquilo tudo poderia virar arma. A luta corporal, naquele recinto de construção frágil, teria consequências lamentáveis, com certeza, teria mesmo. Procurou coordenar melhores raciocínios. Teria a lei ao seu favor. Poderia contar com o sinédrio. Os sacerdotes mais eminentes eram amigos devotados. Lutaria com Estevão até dobrar-lhe a resistência moral. Então, ele estava ali no embate mesmo. Ele estava indignado. Se não conseguisse submetê-lo, odiá-lo-ia para sempre. Na satisfação dos seus caprichos, saberia remover todos os obstáculos. Então, o que nós vemos aqui na figura de Paulo, né? O orgulho, a vaidade, né? Ele é habituado a vencer as contendas, as discussões, né? E aquilo ali, né, estava sendo uma grande novidade para ele, e aquilo não estava fazendo nada bem à sua vaidade, ao seu orgulho. E aqui vemos essa questão, não é, do odiá-lo. É para amar o amigo e odiar o seu inimigo, né? Na cultura judaica, eles aprendiam, né? Por várias gerações, os judeus foram ensinados assim. Você ama o seu amigo e odeia o seu inimigo. Então, para ele era natural, porque agora Estevão era realmente seu inimigo. Mas daí nós vamos trazer, por sua vez, não é? O que Jesus nos trouxe. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Nós encontramos essa passagem em Mateus, capítulo 5, versículos 43 e 44. Então, nós vemos aqui a diferença, né, da lei de Moisés, que era tão tratada e que Saulo queria tanto resguardar, né, e das mensagens trazidas por Jesus, né? Então, temos aí um confronto. E vamos seguir. Vou deixar aqui essa passagem, esses 2 versículos de Mateus. Reconhecendo que Sadoc mais 2 companheiros iam iniciar o tumulto, gritou-lhes em voz grave e imperiosa: vamos-nos, os adeptos do caminho pagarão muito caro a sua ousadia. Isso também nos mostra que ele é orgulhoso, ele estava ferido, ele se sentiu humilhado, né, pela forma com que Estevão se dirigiu a ele, como o conhecimento que ele tinha. Mas ele era um doutor da lei, então ele tinha ainda essa capacidade
de parar, observar, raciocinar e friamente, né, calcular os prejuízos por um caminho, né? Então ele friamente vamos, né? Mas se fosse deixar, né, no clamor dos sentimentos ali, ele teria explodido, isso poderia realmente ter acontecido o que ele imaginou que poderia acontecer, né? Começarem a brigar, um embate físico, isso não seria nada favorável a ele. Então, ele friamente, vamos-nos, os adeptos do caminho pagarão muito caro a sua ousadia. Então, ele ia buscar a lei, ele teria a lei ao seu favor. Nesse momento, quando todos os fariseus se dispunham a lhe atender a voz de comando, o moço de Tarso notou que Estevão se encaminhava para o interior da casa, passando-lhe rente aos ombros, quer dizer, completamente destemido. Além de tudo aquilo, ainda passou rente ao ombro dele, ao lado dele. Assim. E ele, aquilo foi mais uma coisa para se sentir atingido pela figura de Estevão. Né? O seu orgulho pegou fogo ali nesse momento. Né? Como que ele ousa ainda passar ao meu lado desta forma? Né? Saulo sentiu-se abalado em todas as fibras do seu orgulho. Fixou quase com ódio, mas o pregador correspondeu-lhe com um olhar sereno e amistoso. Porque era o olhar que ele tinha. Saulo, eu acho que se ele, nem que ele fizesse, pelo que a gente vai conhecendo, né, de quem era Gesiel, essa transformação em Estevão, esse pregador, esse homem que começou a curar, né? E então a gente vai vendo isso. Eu acho que o que ele quisesse, ele não conseguiria olhar com ódio, né? com raiva, com orgulho ferido, porque ele não, realmente ele não sentia. Né? E o olhar dele é sereno e amistoso, verdadeiramente sereno e amistoso. Não era algo feito para provocar, para fingir que está tudo bem, não, era verdadeiro. Né? Tão logo, vamos continuar aqui, tão logo se retirou o jovem doutor da lei com os companheiros numerosos que não conseguiam disfarçar o seu despeito, porque todos também ficaram mordidos, né? Os apóstolos galileus passaram a considerar com grande receio as consequências que poderiam advir do inesperado episódio. No dia seguinte, como de costume, Saulo de Tarso, à tardinha, entrava em casa de Zacarias, na casa de Abigail, né? Deixando transparecer na fisionomia a contrariedade que lia no íntimo. Quer dizer, no dia seguinte, ele aí, à tardinha, ele ainda estava remoendo aquilo tudo que havia acontecido na véspera. Depois de aliviar-se um tanto dos pensamentos sombrios que o atribulavam, graças ao carinho da noiva amada, por ela em estado a dizer os motivos de tamanha preocupação, narrou-lhe os acontecimentos da véspera, acrescentando: este Estevão pagará caríssimo a humilhação que pretendeu infligir-me publicamente. Ele fala que pretendeu, né? Mas o que realmente aconteceu é que ele incomodou Saulo de verdade, né? Porque Saulo percebeu que Estevão tinha, assim, competência. Né? Isso incomodou muito a ele. Seus raciocínios, vou repetir aqui, né? Então, como ele conta para Abigail. Esse Estevão pagará caríssimo a humilhação que pretendeu infligir-me publicamente. Seus raciocínios sutis podem confundir os menos argumentos e necessário é fazermos preponderar nossa autoridade em face dos que não têm competência para versar os princípios sagrados. Só que ele sabia, ele percebeu que Estevão tinha competência, né? Hoje mesmo conversei com alguns amigos relativamente às providências que nos cumpre tomar.
Os mais tolerantes alegam o caráter inofensivo dos galileus, pacíficos e caritativos, mas sou de opinião que uma ovelha má põe o rebanho a perder. Então não adianta se estão fazendo caridade, se eles são bons, basta esse Estevão no meio, não é? Para botar o rebanho a perder. Acompanho-te na defesa das nossas crenças, advertiu a moça satisfeita. Não devemos abandonar nossa fé ao trato e ao sabor das interpretações individuais e incompetentes. Depois de uma pausa, se Gesiel estivesse conosco, seria teu braço forte na exposição dos conhecimentos sagrados. Certamente, ele teria prazer em defender o testamento contra qualquer expressão menos razoável e fidedigna. E aqui a gente para olhar e pensar, né? Porque nós sabemos, né, de quem se trata Estevão e que situação. Nenhum dos dois pode sequer imaginar que Gesiel e Estevão são a mesma pessoa, que ele encontrou o irmão que a noiva tanto quer reencontrar. Combateremos o inimigo que ameaça a genuinidade da revelação divina, exclamou Saulo, e não cederei terreno aos inovadores incultos e cavilosos, incultos e traiçoeiros. Esses homens são muitos? Perguntou Abigail apreensiva. Sim, e o que os torna mais perigosos é o mascararem as intenções com atos piedosos, por exaltar a imaginação versátil do povo com pretensos poderes misteriosos, naturalmente alimentados à custa de feitiçarias e sortilégios. Agora, Abigail sendo Abigail. Em qualquer hipótese, advertiu a jovem depois de refletir um momento. Convém proceder com serenidade e prudência para evitar os abusos de autoridade. Quem sabe são criaturas mais necessitadas de educação do que de castigo. Está trazendo um outro ponto de vista para o noivo. Sim, já pensei em tudo isso. Aliás, não pretendo incomodar os galileus simplórios e despretensiosos que se cercam em Jerusalém de inválidos e doentes, dando-nos a impressão de loucos pacíficos. Contudo, não posso deixar de reprimir o orador. A questão dele é o orador, não é? Cujos lábios, a meu ver, destilam um poderoso veneno no espírito volúvel das massas, sem consciência perfeita dos princípios esposados. Aos primeiros importa esclarecer, mas o segundo precisa ser anulado, visto não se lhe conhecerem os fins, quiçá criminosos e revolucionários. Então, a perrenga dele é realmente com Estevão. Ele se sentiu muito humilhado. Né? E a questão de proteger a lei de Moisés, né? As raízes, né, do judaísmo, já não era também, né, importante, né, mas ele estava mais mordido, vamos dizer assim. Não tenho como desaprovar as tuas ilações, concluiu a jovem condescendente. Em seguida, como de costume, palestraram sobre os sentimentos sagrados do coração, notando-se que o moço de Tarso encontrava singular encanto e caricioso bálsamo nas observações afetuosas da companheira querida. Era a mulher realmente que ele buscava, né? A mulher ideal, porque ela tinha a capacidade de conversar com ele sobre esses assuntos. Passados alguns dias, tomavam-se em Jerusalém providências para que Estevão fosse levado ao Sinédrio e ali interrogado sobre a finalidade colimada com as prédicas do caminho. Dada a intercessão conciliatória de Gamaliel,
o feito se resumiria a uma discussão em que o pregador das novas interpretações definisse perante o mais alto tribunal da raça os seus pontos de vista, a fim de que os sacerdotes, como juízes e defensores da lei, expusessem a verdade nos devidos termos. Então, ele é convidado a um debate, né? Uma troca de ideias, cada um exporia, né? o pensamento. O convite à requesta chegou à igreja humilde, mas Estevão se esquivou, alegando que não seria razoável disputar, em obediência aos preceitos do mestre, apesar dos argumentos do filho de Alfeu, a quem intimidava a perspectiva de uma luta com as autoridades em evidência, parecendo-lhe que a recusa chocaria a opinião pública. Saulo, a seu turno, não poderia obrigar o antagonista a corresponder ao desafio, mesmo porque o sinédrio só poderia empregar meios compulsórios no caso de uma denúncia pública, depois da instauração de um processo em que o denunciado fosse reconhecido como blasfemo ou caluniador. Então, ele não podia fazer nada. Se Estevão não aceitou o convite, não tinha nada que ele pudesse fazer. Então, não era obrigado, era um convite. Agora, ele não ia desistir assim, então ele tem que achar uma forma de ter uma denúncia pública. E continua a história. Ante a reiterada escusa de Estevão, o doutor de Tarso exasperou-se. E depois de irritar a maioria dos companheiros contra o adversário, arquitetou o vasto plano, de modo a forçá-lo à polêmica desejada, na qual buscaria humilhá-lo diante de todos os maiorais do judaísmo dominador. Então, ele queria mesmo humilhar, né, Estevão como uma forma de revide. Né, ele queria que ele se sentisse como ele se sentiu. Depois de uma das sessões do tribunal, Saulo chamou um de seus amigos serviçais e falou-lhe em voz baixa. Chamou no canto, não é? Neemias, nossa causa precisa de um cooperador decidido e lembrei-me de ti, para a defesa dos nossos princípios sagrados. De que se trata? Perguntou o outro com enigmático sorriso. Mandai, estou pronto a obedecer. Já ouviste falar num falso taumaturgo chamado Estevão, né, num falso milagreiro chamado Estevão? Um dos tais homens detestáveis do caminho? Já lhe ouvi a própria palavra e, por sinal, lhe reconheci nas suas ideias as de um verdadeiro alucinado. Ainda bem que o conheces de perto, replicou o jovem doutor satisfeito. Necessito de alguém que o denuncie como blasfemo em face da lei, e lembrei-me da tua cooperação nesse sentido. Ele vai forjar aí uma denúncia. Só isso? Interrogou o interpelado astutamente. É coisa fácil e agradável. Pois não ouvi dizer que o carpinteiro crucificado é o fundamento da verdade divina? Isso é mais que blasfêmia. Trata-se de um revolucionário perigoso que deve ser punido como caluniador do mestre, de Moisés, desculpe. Muito bem, exclamou Saulo num largo sorriso. Conto, pois, contigo. No dia imediato, Neemias compareceu ao sinédrio e denunciou o generoso pregador do evangelho como blasfemo e caluniador, acrescentando criminosas observações de própria conta. Quer dizer, ainda botou mais coisas na conta por sua própria vontade. Né? Na peça acusatória, Estevão figurava como feiticeiro vulgar, mestre de preceitos subversivos em nome de um falso Messias que Jerusalém havia crucificado anos antes mediante idênticas acusações. Neemias inculcava-se como vítima, né, dava a entender que era vítima da perigosa seita que lhe atingira e disturbara a própria família, e afirmava-se testemunha
e os baixos sortilégios por ele praticados em prejuízo de outrem. Saulo de Tarso anotou as mínimas declarações, acentuando os detalhes comprometedores. Então, Saulo combinou com Neemias, que Neemias entraria com uma denúncia de blasfêmia e calúnia, né? E Neemias o fez, mas para quem que ele estava levando, né? Denunciando? Ao próprio Saulo de Tarso, que estava lá sentado, anotando tudo, né, que ouvia de Neemias. A notícia estourou na Igreja do Caminho, produzindo efeitos singulares e dolorosos. Os menos resolutos, com Tiago à frente, deixaram-se empolgar por considerações de toda ordem, receosos de se verem perseguidos. Mas Estevão, como Simão Pedro e João, mantinha-se absolutamente sereno, recebendo com bom ânimo a ordem de responder corajosamente ao libelo, né, à acusação. Cheio de esperança, rogava a Jesus não o desamparasse, de maneira a testemunhar a riqueza da sua fé evangélica. E esperou o ensejo com fidelidade e alegria. Então, ele recebeu Estevão, e Simão Pedro e João também, como uma oportunidade de testemunhar, né, a sua dedicação e a sua fé no Cristo Jesus. E aqui terminou, então, o 5º capítulo. E nós vamos entrar no 6º, ante o Sinédrio. O capítulo começa assim. Desculpa, eu estou bem. No dia fixado, o grande recinto do mais alto sodalício israelita enchia-se de verdadeira multidão de crentes e curiosos, ávidos de assistir ao primeiro embate entre os sacerdotes e os homens piedosos e estranhos do caminho. A Assembleia congraçava o que Jerusalém tinha de mais aristocrático e de mais culto. Os mendigos, porém, não tiveram acesso, embora se tratasse de um ato público. O Sinédrio exibia suas personagens mais eminentes. De mistura com sacerdotes e mestres de Israel, notava-se a presença das personalidades mais salientes do farisaísmo. Lá estavam representantes de todas as sinagogas. Compreendendo a acuidade intelectual de Estevão, Saulo queria fornecer-lhe um confronto do cenário em que dominava o seu talento, com a igreja humilde dos adeptos do carpinteiro de Nazaré. No fundo, seu propósito radicava na jactanciosa demonstração de superioridade, afagando ao mesmo tempo a íntima esperança de conquistá-lo para as hostes do judaísmo. Preparara, por isso, a reunião com todos os requisitos de feição a impressionar-lhes o sentido. Estevão comparecia como um homem chamado a defender-se das acusações a ele imputadas, não como prisioneiro comum obrigado a acertar contas com a justiça. Examinando, pois, a situação, rogou com insistência aos apóstolos galileus não o acompanhassem, considerando não só a necessidade de permanecerem junto dos sofredores, como também a possível ocorrência de sérios atritos no caso de comparecimento dos adeptos do caminho, dada a firmeza de ânimo com que procuraria salvaguardar a pureza e a liberdade do Evangelho do Cristo. Além disso,
Os recursos de que poderiam dispor eram demasiadamente simples e não seria justo afrontar com eles o poderio supremo dos sacerdotes, que tinham encontrado recursos para crucificar o próprio Messias. Em favor do caminho, pontificavam apenas aqueles enfermos desventurados, as convicções puras dos mais humildes, a gratidão dos mais infelizes, única força poderosa pelo seu conteúdo de virtude divina, a lhes amparar a causa perante as autoridades dominantes no mundo. Assim, ponderando, disputava o júbilo de assumir sozinho a responsabilidade de sua atitude, sem comprometer qualquer companheiro, tal como fizera Jesus um dia no seu apostolado sublime. Então, mais uma vez, aqui Estevão nos mostrando quem é o seu modelo e guia. Se necessário, não desdenharia a possibilidade do derradeiro sacrifício, no sagrado testemunho de amor ao seu coração augusto e misericordioso. O sofrimento, por ele, ser-lhe-ia suave e doce. Sua argumentação vencer o bom desejo dos companheiros mais veementes. Assim, sem amparo de qualquer amigo, compareceu ao sinédrio, tomado de forte impressão ao lhe observar a grandeza e a suntuosidade. Ele nunca tinha entrado, né, no sinédrio, então ficou encantado, impressionado, né, com aquele lugar. Habituado aos quadros tristes e pobres dos subúrbios, onde se refugiavam os infelizes de toda a espécie, deslumbrava-se com a riqueza do templo, com o aspecto soberbo da Torre dos Romanos, com os edifícios residenciais de estilo grego, com a feição exterior das sinagogas que se espalhavam em grande número por toda a parte. Compreendendo a importância daquela sessão a que ocorriam os elementos de escola, por identificarem o vulgar interesse de Saulo, que no momento era a expressão de mocidade mais vibrante do judaísmo, o sinédrio requisitara o concurso da autoridade romana para a absoluta manutenção da ordem. A corte provincial não regateara providências. Os próprios patrícios residentes em Jerusalém compareceram, numerosos, ao grande feito do dia, considerando que se tratava do primeiro processo a respeito das ideias ensinadas pelo profeta Nazareno, depois de sua crucificação, que deixara tanta perplexidade e tantas dúvidas no espírito público. Quando o grande recinto regurgitava de pessoas de alto destaque social, Estevão sentou-se no lugar previamente designado, conduzido por um ministro do templo, ali permanecendo sob a guarda de soldados que o fixavam ironicamente. A sessão começou com todas as cerimônias regimentais. Ao iniciar os trabalhos, o sumo sacerdote anunciou a escolha de Saulo, consoante seu próprio desejo, para interpelar o denunciado e averiguar a extensão de sua culpa no aviltamento dos princípios sagrados da raça. Recebendo o convite para funcionar como juiz do feito, o jovem tarcense esboçou um sorriso triunfante. Era tudo que ele queria, não é? Com imperioso gesto, mandou que o humilde pregador do caminho se aproximasse do centro da sala suntuosa, para onde se dirigiu Estevão serenamente, acompanhado por 2 guardas de cenho carregado. O moço de Corinto fixou o quadro que o rodeava, considerando o contraste de uma e outra assembleia e recordando a última reunião da sua igreja pobre, onde fora compelido a conhecer tão caprichoso antagonista, tão caprichoso adversário. Não seriam aquelas as ovelhas perdidas da casa de Israel, a que aludia Jesus nos seus vigorosos ensinamentos?
Mas ele olhava tudo ao seu redor e estava tendo esses pensamentos. Não seriam eles as ovelhas perdidas? Ainda que o judaísmo não houvesse aceitado a missão do Evangelho, como conciliava ele as observações sagradas dos profetas e sua elevada exemplificação de virtude com a avareza e o desregramento, o próprio Moisés fora escravo e, por dedicação ao seu povo, sofrera inúmeras dificuldades em todos os dias da existência consagrada ao Todo-Poderoso. Jó padecera misérias sem nome e dera testemunho de fé nos sofrimentos mais acerbos. Jeremias chorara incompreendido. Amós experimentar o fel da ingratidão. Isso aqui são todos personagens do Antigo Testamento. Né? Então, ele está trazendo à tona todas aquelas histórias, né? Aqueles textos que ele tanto estudou. Como poderiam os israelitas harmonizar o egoísmo com a sabedoria amorosa dos salmos de Davi? Estranhável que tão zelosos da lei se entregassem de modo absoluto aos interesses mesquinhos, quando Jerusalém estava cheia de famílias, irmãs pela raça, em completo abandono. Como cooperante de uma comunidade modesta, conhecia de perto as necessidades e sofrimentos do povo. Com essas ilações, sentia que o mestre de Nazaré se elevava muito mais agora aos seus olhos, distribuindo entre os aflitos as esperanças mais puras e mais consoladoras verdades espirituais. Ainda não voltara a si da surpresa com que examinava as túnicas brilhantes e os ornamentos de ouro que exuberavam no recinto, quando a voz de Saulo, clara e vibrante, o chamou à realidade da situação. Depois de ler a peça acusatória em que Neemias figurava como principal testemunha e no qual foi ouvido com a máxima atenção, Saulo interrogou Estevão entre ríspido e altivo. Como vedes, sois acusados de blasfemo, caluniador e feiticeiro perante as autoridades mais representativas. No entanto, antes de qualquer decisão, o tribunal deseja conhecer vossa origem para determinar os direitos que vos assistem neste momento. Sois, porventura, de família israelita? O interrogado fez-se pálido. Vamos lembrar que Estevão não podia revelar seu passado, quem ele realmente era, porque senão ele deixaria mal aquele que o salvou, né? Sérgio Paulo, lembram? Né? Que ele tratou de Sérgio Paulo na galera, e depois Sérgio Paulo o salvou, porque o capitão ia jogá-lo no mar, porque estava doente também, né? E ele não podia contar esse passado. Então, ele se fez pálido. Como que ele ia lidar com isso? Vamos ver como Estevão lidou com essa situação. O interrogado fez pálido, ponderando as dificuldades de uma plena identificação, caso fosse indispensável, mas respondeu firmemente. Pertenço aos filhos da tribo de Issacar. A tribo, né, ele não mentiu. O doutor da lei surpreendeu-se ligeiramente, de maneira imperceptível para a Assembleia, pois que era a mesma tribo de sua noiva, né, de Abigail. Como israelita, tendes o direito de replicar livremente as minhas interpelações. Todavia, faz-se mistério esclarecer que essa condição não vos eximirá de pecados castigos, caso perseverardes na exposição dos erros crassos, né, dos erros grosseiros, né, de uma doutrina revolucionária, cujo fundador foi condenado à cruz infamante, né, pela autoridade deste tribunal, vamos lembrar, foi o mesmo Sinédrio, né?
onde pontificam os filhos mais veneráveis das tribos de Deus. Aliás, apreciando por suposição a vossa origem, convidei-vos a discutir lealmente comigo, quando de nosso primeiro encontro na Assembleia dos Homens do Caminho. Fechei os olhos aos quadros de miséria que então me cercavam, para analisar tão só os vossos dotes de inteligência. Está tentando aguçar o orgulho, né, de Estevão. Mas, evidenciando estranha exaltação de espírito, talvez em virtude de sortilégios, cujas influências são ali visíveis, vos mantivestes em singular reserva de opinião, apesar dos meus apelos reiterados. Quer dizer, ele não se curvou diante de tudo aquilo que Saulo expunha, né, como se ele fosse obrigado a isso. Na cabeça de Saulo era, né? Era um absurdo ele não se render. Vossa atitude, inexplicável, para ele era inexplicável aquilo. Vossa atitude inexplicável deu aso a que o Sinédrio considerasse a presente denúncia de vosso nome como inimigo de nossas ordenações. Sereis agora obrigado a responder a todas as interpelações convenientes e necessárias, e eu espero reconheçais que o título de israelita não vos poderá livrar da punição reservada aos traidores de nossa causa. Deu o recado. Depois de não pequeno intervalo em que o juiz e o denunciado puderam verificar a ansiosa expectativa da Assembleia, Saulo entrou a interrogar. Por que ele mesmo está a interrogar, né? Ele foi o juiz escolhido. Por que rejeitastes meu convite à discussão quando honrei a pregação no caminho com a minha presença? Olha, eu dei o privilégio de vocês me terem, né, na sua igreja, na sua congregação. Como que, né, não aceitou meu convite? Estevão, que tinha os olhos fulgurantes, como inspirado por uma força divina, replicou em voz firme, sem revelar a emoção que intimamente o dominava. O Cristo, a quem sirvo, recomendou aos seus discípulos evitassem a qualquer tempo o fermento das discórdias. Quanto ao ato de haver desonrado minha palavra humilde com a vossa presença, agradeço a prova de merecido interesse, mas prefiro considerar com Davi que nossa alma se gloriará no Senhor, visto nada possuirmos de bom em nós mesmos, se Deus não nos amparar com a grandeza da sua glória. Aqui no Salmo Considerar com Davi, e faz menção ao Salmo 34, versículo 2, como a nota de Emmanuel ao pé da página. Em face da lição sutil que lhe era lançada em rosto, Saulo de Tarso mordeu os lábios entre colérico e despeitado, e procurando evitar agora qualquer alusão pessoal, para não cair em situação semelhante, prosseguiu. Sois acusado de blasfemo, caluniador e feiticeiro. Permito-me perguntar em que sentido, retrucou o interpelado com desassombro. Blasfemo quando inculcais o carpinteiro de Nazaré como salvador. Caluniador quando achincalhais a lei de Moisés, renegando os princípios sagrados que nos regem os destinos. Confirmais tudo isso? Aprovais essas acusações? Estevão esclareceu sem titubear. Mantenho-me a crença de que Cristo é o Salvador prometido pelo Eterno, por meio dos ensinos dos profetas de Israel, que choraram e sofreram no decurso de longos séculos por transmitir-nos os júbilos doces da promessa. Quanto à segunda parte, suponho que a acusação procede de interpretação errônea acerca de minhas palavras. Jamais deixei de venerar a lei e as sagradas escrituras, mas considero o Evangelho de Jesus o seu divino complemento. As primeiras são o trabalho dos homens, o segundo é o salário de Deus
aos trabalhadores fiéis. Sois então de parecer, disse Saulo, sem dissimular irritação diante de tanta firmeza, que o carpinteiro é maior que o grande legislador? Moisés é a justiça pela revelação, mas o Cristo é o amor vivo e permanente. A essa resposta do acusado, houve um prurido de exaltação na grande assembleia. Alguns fariseus, encolerizados, gritavam injúrias. Saulo, porém, lhe fez um sinal imperioso e o silêncio voltou a possibilitar o interrogatório. E, dando à voz um timbre de severidade, prosseguiu. Sois israelita e jovem ainda. Uma inteligência apreciável serve ao vosso esforço. Temos, então, o dever, antes de qualquer punição, de trabalhar pelo vosso regresso ao aprisco. É imprescindível chamar o irmão desertor com carinho antes do extremo recurso às armas. A lei de Moisés poderá conferir-vos uma situação de grande relevo, mas que proveito tiraríeis da palavra insignificante, inexpressiva do operário ignorante de Nazaré, que sonhou com a glória para pagar as esperanças loucas em uma cruz de ignomínia. Desprezo o valor puramente convencional que a lei me poderia oferecer em troca do apoio à política do mundo, que se transforma todos os dias, considerando que a nossa segurança reside na consciência iluminada com Deus e para Deus. Que esperais, porém, do mistificador que lançou a confusão entre nós para morrer no Calvário? Tornou Saulo exaltadamente. O discípulo do Cristo deve saber a quem serve, e eu me honro em ser instrumento humilde em suas mãos. Não precisamos de um inovador para a vida de Israel. Compreendereis um dia que, para Deus, Israel significa a humanidade inteira. Diante dessa resposta ousada, a quase totalidade da Assembleia prorrompeu em apupos, mostrando sua hostilidade franca ao denunciado de Neemias. Afeitos a um regionalismo intransigente, os israelitas não toleravam a ideia de confraternização com os povos que consideravam bárbaros e gentios. Enquanto os mais exaltados davam expansão a protestos veementes, os romanos observavam a cena, curiosos e interessados, como se presenciassem uma cerimônia festiva. Depois de longa pausa, o futuro rabino continuou. Confirmais a acusação de blasfêmia, enunciando semelhante princípio contra a situação do povo escolhido. É a vossa primeira condenação. E isso não me atemoriza, disse o acusado resoluto. As ilusões orgulhosas que nos conduziriam a tenebrosos abismos, prefiro acreditar com o Cristo, que todos os homens são filhos de Deus, merecendo o carinho do mesmo Pai. Saulo mordeu os lábios raivosamente e, acentuando sua atitude rigorosa de julgador, prosseguiu com aspereza. Caluniais Moisés, proferindo tais palavras. Aguardo vossa confirmação. O interpelado, dessa vez, endereçou-lhe significativo olhar e murmurou. Por que aguardais minha confirmação se obedeceis a um critério arbitrário? O Evangelho desconhece as complicações da casuística. Não desdenho Moisés, mas não posso deixar de proclamar a superioridade de Jesus Cristo. Podeis lavrar sentenças e proferir anátemas contra mim. Entretanto, é necessário que alguém coopere com o Salvador no restabelecimento da verdade acima de tudo, e sem embargo das mais dolorosas consequências, aqui estou para fazê-lo e saberei pagar, pelo Mestre, o preço da mais pura fidelidade. Isso tudo, amigos, diante de Saulo indignado. E nós, pelo tempo, teremos que fazer aqui uma pausa no nosso estudo, deixando o restante do embate para o nosso próximo encontro.
E vemos então aí essa demonstração de fé de Estevão. Vamos orar? Amado Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, levando para nós todo esse conhecimento. Que possamos ler e reler as colocações de Estevão para aprendermos com ele. Fortaleça-nos, Senhor, também a nossa fé. Ajude-nos na nossa caminhada evolutiva. E assim, nos despedimos aqui, Senhor, para nos prepararmos para o próximo encontro, para o próximo estudo na próxima semana. Obrigada por teu amor e tua presença constante em nossos dias. Ser conosco, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Então, amigos do canal Videira Espírita, nos encontraremos aqui novamente na próxima semana para dar continuidade ao estudo da obra Paulo Estevão. Até lá, muita paz a todos.